Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui pela Rede TVM, Canal 14. O programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. E sempre é tão prazeroso fazer esse programa e levar a mensagem espírita aos lares da nossa cidade, às casas, aos corações, porque nós precisamos desse alimento da alma, as coisas do espírito, as coisas de Deus, a religiosidade que enriquece a nossa vida e nos sustenta diante das dificuldades, das provações, mas também nos explica os momentos de alegria, os momentos de felicidade, né? Essa mensagem que vem transformando a nossa vida. E são momentos de reflexões para nós também, não é, Silvia? Porque muitas das vezes as discussões que fazemos aqui, as reflexões, elas o fazemos em conjunto, porque jamais poderíamos nos colocar em alguma posição de ensinar algo a alguém. Exatamente. E sim, trazemos reflexões que para nós também são importantes. Saímos muitas das vezes do programa mais tranquilos, dos problemas do dia a dia, das dificuldades. E o nosso desejo é que isso também aconteça com quem tem a oportunidade de assistir o programa, seja ao vivo, seja nas reprises aqui da Rede TVM, ou também no nosso canal no YouTube, que desde os programas de outubro do ano passado para cá, estão todos lá postados, você acessa no YouTube Presença Espírita Ponta Grossa e você tem lá todos os nossos programas, já são alguns meses de programa, então sempre a oportunidade. Um tema, a gente identifica os programas pela data, pelo tema, tem o nome do entrevistado, quando há entrevistados, e você pode então utilizar esse material também para essas reflexões que faz bem para todos nós. É verdade, Maurício. E inclusive o fato de no YouTube estar lá o tema, a gente percebe que as pessoas se interessam mais por temas. Quando a gente está com o coração mais apertado, nós nos interessamos pelos temas do Evangelho de Jesus, né? E os temas mais científicos, como a mediunidade, geram muitas perguntas, porque a mediunidade é uma faculdade que ela graça por todo o mundo, por todas as casas, por todas as residências, por todas as religiões. As pessoas têm dúvidas a respeito. Sem dúvida. E ali tem oportunidade, não é, Silvia? E os programas de pergunta e resposta, onde a gente tem um leque enorme de temas, dos mais variados, porque são quando a gente junta todas as perguntas, as dúvidas mais frequentes, aquelas que não foram respondidas ao longo dos programas do mês. Ali também tem a oportunidade de você ver esse pinga-fogo, esse bate-bola que a gente faz de perguntas dos mais variados temas. Bom, está ali então disponível mais um canal de comunicação do programa Presença Espírita através do YouTube. Sempre nós escolhemos um tema, convidamos alguém para discutir conosco, para analisarmos essa ou aquela faceta, esse ou aquele temário. E hoje nós também vamos falar sobre um tema que algumas vezes já tratamos, mas ele é de tal forma desafiador que retornar a ele nunca é demais para nós, porque a gente teoriza muito bem sobre ele, mas vivenciá-lo só quando nos chega ao coração a mágoa, a raiva, o ressentimento. E aí o perdão, a gente percebe o quanto é uma lição desafiadora de se aprender, não é, Silvia? Inclusive, Maurício, os espíritos nos alertam que perdoar é uma atitude inteligente. Porque quando nós odiamos, quando nós ficamos com o nosso coração carregado de ressentimento, de mágoa por alguém, nós ficamos energeticamente, fluidicamente, espiritualmente ligados a essa pessoa. O amor une, o ódio une, com imantações naturalmente diferentes, mas une. Então, perdoar é uma atitude inteligente, nos livra deste peso que carregamos da mágoa ou do ressentimento e, inclusive, a ciência hoje comprova que a mágoa e o ressentimento são fatores etiológicos de doenças, porque quando a alma está doente, quando o espírito está doente, a doença espiritual ela se reflete no físico, no somático, no corpo da matéria grosseira. Portanto, quando nós perdoamos, nós nos desvinculamos daquele que nos causou mal. E é interessante que nós analisemos, quando há um processo de ressentimento, que a pessoa que nos magoou,
ela se encontra doente da alma, quem sabe, e que se encontra passando por dificuldades pessoais, familiares, mas é interessante também que nós analisemos a nossa parte na problemática, porque muitas vezes nós culpamos o outro e não nos apercebemos que pequenas atitudes, por exemplo, de desprezo, de descaso, uma palavra mal colocada ou uma palavra que não foi dita, magoa o outro e a causa da problemática pode ter nascido em nós mesmos. Então, é interessante que nós analisemos as nossas atitudes e que percebamos que o perdão é um processo. Nós não perdoamos imediatamente, de uma maneira fantástica. A partir do momento em que nós vamos entendendo as nossas dificuldades, que o próximo tem dificuldade, mas que nós também temos dificuldade, começa a clarear os nossos caminhos. E nós vamos perceber que perdoar não é apenas esquecer, porque já falamos muitas vezes aqui que tudo o que acontece na nossa vida é gravado na nossa intimidade, é gravado na nossa consciência. Então, perdoar não é esquecer, mas é não guardar mais aquela energia deletéria, aquela energia que adoenta, a energia que destrói tanto o nosso corpo como a nossa alma. Mas eu gostaria de saber do Maurício se nós temos que ter qualidades especiais para perdoar. Porque para perdoar nós temos que nos despojar de muitas coisas, né? Principalmente do orgulho, que a gente sempre acha que nós estamos certos, somos melhores, que nós não podemos ser afetados por nada nem por ninguém. Então, Maurício, se você me magoa, para que eu te perdoe, eu tenho que ter uma qualidade especial, ser uma pessoa que carrega algo de superior dentro de si? O principal, Silvia, para se perdoar é fundamentalmente querer. Porque é natural que um sentimento de mágoa, de raiva, de coração machucado, que muitas das vezes fulano ou beltrano nos ocasiona, e quanto mais próxima essa pessoa, mais funda se faz essa marca, é natural que ela não se desfaz, que ela não se dilui automaticamente, mas é necessário iniciar o processo. E esse processo se dá através da vontade. Primeiro assumindo o sentimento e não escamoteando, não, eu não tenho que perdoá-lo, mas eu não posso vê-lo à frente. É uma mentira. Não temos que ser hipócritas conosco mesmo. E uma vez que nós temos a necessidade de perdoar a alguém, que olhemos a nós mesmos no espelho e falemos, eu sinto raiva de fulano, eu odeio Beltrano, ele me causa profundas dificuldades, distonias emocionais e eu preciso perdoá-lo. Mas ele me fez isso. E claro que a gente tem os motivos, as causas. Então entendamos o porquê que ele nos magoou, o porquê que ele agiu dessa ou daquela forma. E aí então, ao analisar com mais tranquilidade a ação, vamos encontrando as causas, as razões, sem justificar talvez, mas compreender as limitações de quem nos agiu. Mas por que ele me traiu? Pelas suas dificuldades, pelas suas limitações, por não compreender o quanto uma amizade é importante, por não compreender o quanto guardar uma informação, um segredo que lhe confiamos da nossa intimidade era relevante. E aí saiu falando, fazendo comentários. Outras vezes, uma atitude insensata, uma palavra rude, talvez ele não estivesse bem aquele dia, em desequilíbrio, em desarmonia, com problemas íntimos que eu nem sei. E aí nós vamos trabalhando pela compreensão. Porque perdoar, além de ser uma necessidade para aliviarmos a alma, porque aquele que não perdoa é quem mais sofre, como comentava há pouco a Silvia, nós também temos que perceber que somos necessitados do perdão de outrem. Porque quem de nós pode dizer-se infalível e não capaz de magoar alguém? O perdão é de tal forma relevante que Jesus o escolhe como necessidade ao recitar o Pai Nosso. Entre tantas coisas que ele fala, ele nos recomenda a reflexão em torno do perdão. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos a quem nos deve. Nesse entendimento de que nós temos dívidas para serem perdoadas e que elas serão perdoadas na proporção e na capacidade que eu me proponho a perdoar aqueles a quem eu me senti magoado. E à medida que a gente vai exercitando essa compreensão do próximo, esse entendimento das ações do próximo, nós vamos exercitando esse olhar de um pouco mais de benevolência, de um pouco mais de compreensão e nos magoamos, ficamos menos frágeis, menos com o ego tão inflamado, e aí a gente vai se tornando um pouco mais compreensivo.
E aí a palavra rude não nos machuca mais, porque antes de nos sentirmos machucados, vem a compreensão, ou a atitude impensada do outro, a gente releva, e a vida fica muito mais fácil e feliz, não é, Silvia? Bem mais tranquilo. O Adib Jatene, que morreu, desencarnou agora há poucos dias, ele dizia, né, Maurício, que o trabalho não mata. Quem mata é a raiva, o ressentimento, porque o coração adoece, a alma adoece, o corpo adoece e a vida vira um transtorno, ao invés de ser essa escola maravilhosa com tantos desafios que temos pela frente e que temos que superar e que temos que aprender. Então, amar é muito melhor que odiar e que... Né? Se um dos maiores cardiologistas do país chega à conclusão que a maior doença do coração, ela não se encontra nos exames de imagem e sim então está na intimidade da alma, a que a gente se convencer de que vale a pena perdoar. E agora nós vamos fazer um breve intervalo. Você já pode ir ligando para o telefone 30 28 7122. O Maurício deixou o computador online na nossa página no Facebook. É só você entrar, deixar as suas perguntas, participar do sorteio. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Começamos nosso segundo bloco e trazemos sempre uma dica de leitura para você. Ora, um romance, um livro de psicografia, de mensagem, uma crônica do mundo espiritual. E hoje trazemos um livro de estudo, de entendimento dos princípios da doutrina espírita. Allan Kardec, quando estruturou o espiritismo, ele definiu como espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo material. Uma ciência que estuda a nós mesmos, espíritos, a nossa origem, o nosso destino e a nossa relação com o mundo material, é uma ciência, dizia ele, que requer um estudo, uma reflexão para compreender todos esses mecanismos e essa estrutura intrincada da lei de Deus, da reencarnação, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito. Então, quando falamos de estudar a doutrina espírita, não é o escolarizar-se, mas sim o de debruçar-se intelectualmente, as reflexões, o pensar, o ler, o discutir em torno desses conceitos, para bem compreender as dores que nos chegam porque são, para construir uma fé raciocinada, pautada, né, na razão que enfrentará todos os vendavais naturais que a vida nos oferece. E é justamente nessa intenção que trazemos o livro de hoje, Princípios Básicos do Espiritismo. Rogério Coelho, estudioso da doutrina espírita, publica este livro onde ele traz alguns princípios básicos da doutrina espírita para discutir sob a ótica do espiritismo. O primeiro capítulo, Deus, princípio da doutrina espírita, é uma doutrina que crê em Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita explica e nos diz a clareza de que são imensos e inúmeros os mundos habitados no nosso sistema solar, nas galáxias, pelo mundo, pelo universo afora, da pluralidade das existências, a reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade. São esses 5 princípios que ele discute no seu livro, que analisa em torno das suas reflexões, para que nós, ao lermos a sua obra, possamos ter essa compreensão melhor de por que a pluralidade dos mundos habitados, o porquê da reencarnação, qual é o entendimento de Deus na visão espírita. E aí, então, ao conhecermos, lermos o livro, temos essa oportunidade de aprofundarmos um pouco mais em torno dessa doutrina que se faz ciência quando estuda as leis de Deus, mas que se faz também filosofia quando nos responde às perguntas mais significativas da alma, e se faz religião também quando nos propõe essa postura e a nossa relação com Deus de uma maneira diferente, transformando a nossa religiosidade. Essa é a nossa dica de leitura, o livro Princípios Básicos do Espiritismo, escrito por Rogério Coelho. Se você achou interessante, se acha que essa obra pode lhe trazer boas reflexões, aprendizado, procure-o em livrarias, em casas espíritas, você irá encontrá-lo. Aqui em Ponta Grossa, nós sempre sugerimos as 2 livrarias que funcionam em horário comercial, que facilmente você pode ter acesso, que é a Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont 620, anexa à Sociedade Espírita Francisco de Assis. E também
a Feira do Livro Espírita, que acontece sempre no Shopping Antártica, piso da Praça de Alimentação, entrada pela Avenida Vicente Machado. Ou se você ainda tem o hábito ou prefere achar mais cômodo comprar pela internet, nós sugerimos para você que acesse www.livrariamundoespírita.com.br, que é a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná, e você encontrará essa e tantas mais obras. Mas ainda tem uma possibilidade, que se você está nos acompanhando ao vivo na quinta-feira à noite, quando o programa se faz ao vivo, você pode entrar em contato conosco pela internet, deixar o seu nome, ligar aqui para a Rede TVM também, deixar o seu nome. Ao final do programa iremos sortear este livro. Quem sabe você tem um bom estudo e oportunidade de conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Essa é a nossa dica de leitura do programa de hoje e agora nós temos a nossa entrevista. Nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios do programa Presença Espírita, a Helenice Ruivo. A Helenice é empresária e nas lides espíritas ela é palestrante e também voluntária da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, o Cisco de Deus. E vai falar conosco a respeito desse tema tão fascinante que você já pode mandar perguntas para nós, que é a respeito do perdão. Seja bem-vinda, Helenice. Nós falávamos no primeiro bloco a questão do esquecimento, das faltas. Perdoar significa esquecer? Esquecer a gente não consegue, por enquanto, né? Porque é alguma coisa que nos magoou, é algo que nos feriu, machucou. Então fica difícil a gente chegar e dizer, olha, eu esqueci. Porque a nossa memória faz a gente lembrar. O esquecimento, né, através do perdão que é colocado, é justamente a gente não guardar a mágoa, nem o rancor, nem o desejo de vingança daquela pessoa. Aparecendo uma ocasião de ajudá-la, a gente ajudar. Isso quer dizer que eu estou melhorando. Eu vou estar sempre lembrando, quer dizer, não é que eu vou estar sempre lembrando, aquilo vai estar guardado na minha memória. Só que com o passar do tempo e com o meu trabalho de perdoar, aquilo vai ganhando menos força, que não vai tendo mais tanta importância. Às vezes eu vou chegar lá na frente e vou pensar assim, eu vou lembrar do fato, mas vou pensar, poxa vida, perdi tanto tempo. Naquela época me magoou tanto, agora né? Não tem significado nenhum. Então, quer dizer, eu não esqueci do fato, mas eu já não guardo mais mágoa. E como dizia o Maurício no primeiro bloco, até no Pai Nosso, Jesus ensina a perdoar, a força que tem esse ato que está no Pai Nosso. Mas ele também nos ensina a perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. Eu gostaria de saber da Helenice, qual é o significado dessa conta? Então, quando Pedro chega até Jesus e pergunta, né, quantas vezes eu devo perdoar, mestre? E Jesus responde a ele, né? Ele pergunta 7 vezes, 7 vezes, né? E ele diz, não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. A gente faz uma conta matemática aqui, chega num resultado lá, e aí, então, né, a gente pensa, então a gente tem que perdoar tantas vezes lá. Não é. Quando Jesus falou dessa forma, ele quis dizer que o perdão é incondicional, ele é para todo sempre. Você sempre vai estar na tua convivência perdoar. Porque se a gente for analisar, hoje você vai perdoar uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, é mais ou menos... falando dessa questão de Jesus, quer dizer, cada ofensa que alguém te fizer, você vai ter que perdoar esse número de vezes. Indefinidamente. Então, quer dizer, não vai acabar de perdoar nunca, porque não vai ocorrer, às vezes, a mesma questão. Sempre é um motivo, é outro. Então, Jesus foi inteligente na resposta a Pedro, porque assim a gente fica preso àquilo ali que o perdão é indefinido, não tem fim. Nós vamos estar sempre que perdoando os próximos, os ofensores. Né? Agora, Helenice, tem uma questão bastante interessante. Há um suposto problema entre duas pessoas.
Uma delas perdoa. Eu te perdoo. Você me ofendeu, nós tivemos um problema sério. Eu te perdoei. Relevei, entendi, mas da sua parte não aconteceu a mesma coisa. Como que eu devo proceder quando eu perdoo, mas o próximo não me perdoa? Quando eu perdoo alguém eu fico em paz comigo mesmo, porque eu estou dando o primeiro passo para me reajustar com aquela pessoa. Se aquela pessoa não aceita o meu perdão, ela não retribui, aí o problema fica com ela. Eu deixei, ela não vai melhorar porque eu perdoei ela, se ela não tem um coração bom, se ela não é uma pessoa cristã, ela não é pelo fato, mas vai me ajudar, porque quando eu perdoo, quem fica bem sou eu. Porque quando eu deixo de perdoar, a outra pessoa também vai viver a vida. E quem vai ficar mal sou eu que faltei com o perdão para as outras pessoas. É como vocês falaram, é uma questão de inteligência, aquele que perdoa. Porque aquele que perdoa se vê livre de um fardo que vai ter que carregar por muitos e muitos anos. Às vezes, pela eternidade, conforme o caso de ela continuar ainda não querendo perdoar. É uma questão mesmo de inteligência, porque quem quer ficar carregando um fardo tão pesado? Olhando assim, a gente não vê, mas espiritualmente, aos olhos de Deus, é como se nós estivéssemos carregando um fardo muito pesado, que é a falta do perdão. Nós vamos continuar falando desse assunto. Você pode mandar as suas perguntas, telefonar para o telefone 3028-7122. É um tema muito bom de se falar, mas também muito bom de se refletir, pensar naquelas nossas mágoas, nos nossos ressentimentos, nas pessoas que nós estamos unidas pelo pensamento mais pesado, pelo pensamento mais carregado, e lembrar sempre de Jesus, que nos ensina, então, essa atitude nobre de esquecer as ofensas, relevar os erros alheios, porque nós também temos os nossos erros. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. E se você quiser ligar aqui para o telefone 3028-7122 e mandar as suas perguntas, faça isso. Já passo para o Maurício, já passo para a Helenice, para que hoje mesmo a gente consiga responder. E o Maurício também está ali já conversando com o pessoal, que sempre está elogiando o programa, mandando uma palavra de carinho, e a gente, lógico, que fica feliz com isso. Nós agradecemos pela audiência de vocês e pelo contato ali. O Maurício fica o tempo inteiro em contato com o pessoal do Facebook, é bastante dinâmico esse contato. E agora a gente vai falar a respeito da questão do orgulho, né? Porque para perdoar, a gente tem que se despojar do orgulho. As pessoas orgulhosas têm mais dificuldade de perdoar? Com certeza, porque elas veem no ato de perdoar um gesto de humilhação e não de humildade, que deveria ser, né? Porque o perdão é um gesto de humildade. A pessoa que é humilde, ela perdoa. Ela tem mais facilidade de perdoar. Mas o orgulhoso, ele vê como assim, como se fosse humilhação para ele chegar e pedir, admitir que está. Porque quando a gente pede perdão para alguém, a gente está automaticamente assumindo que errou em alguma coisa, né? Que concorda com a opinião da outra pessoa. Então, pro orgulhoso, é mais humilhante. Ele acha que seja uma humilhação o fato dele ter que pedir perdão. Ele fica bem mais difícil. E você falava uma coisa interessante. Como é que a gente reconhece o erro? Porque a gente tem a tendência sempre a achar que o outro que está errado e que o outro deveria estender a mão e pedir o nosso perdão, porque nós somos importantes e tal. Então, como reconhecer, ter a humildade de reconhecer que você errou, que você cometeu algo que machucou ao próximo e levantar e ir em direção a ele para pedir perdão, para pedir desculpas? Olha, essa questão é uma questão de consciência da pessoa mesmo, porque
às vezes, é muito mais fácil eu acusar alguém e me fazer de coitadinho perante as outros e jogar a culpa no outro, do que eu ter essa consciência de pensar assim, não, eu errei. Tudo isso começou porque eu dei a primeira palavra, eu discordei, ou eu falei uma palavra que não devia, que caiu meio mal ali na pessoa e a pessoa entendeu errado e a gente voltar, retroceder e ver como foi que começou tudo isso. É um exercício para a gente ver se a gente consegue chegar na questão realmente do que foi. Porque vai virando uma bola, às vezes um assunto, uma bola de neve, e lá na frente você já não sabe mais nem por que você está deixando de perdoar ou está se inimizando com o próximo. Então, é uma questão de retroceder e pensar, puxa vida, como que foi que aconteceu esse fato? Quem foi que deu a primeira palavra? Como que eu reagi com o resultado do que a pessoa me falou? Será que eu não tenho culpa? E se eu tivesse respondido dessa forma? Ou se eu tivesse agido dessa outra forma? Será que teria tomado outro rumo? A gente tem que ser honesto com a gente mesma, né? Principalmente nessas questões tão delicadas da mágoa e do ressentimento. Exatamente. Existe uma situação bastante delicada de nós termos um desafeto, alguém que a gente não goste muito, alguém que nos magoou ou alguém que nós magoamos, e essa pessoa desencarna e a problemática ali não foi resolvida. Como é que fica essa questão? Quando nós temos um desafeto, esse desafeto morre. Para muitos é um alívio, né? Mas para a gente que é espírita, a gente sabe que a coisa não é bem assim, né, Helenice? Para a gente que é espírita e também para muitas pessoas que não são espíritas também não é assim. É engraçado que essa semana mesmo uma pessoa chegou até mim justamente com uma questão assim. Estava com problema com o seu companheiro e houve uma desavença entre os dois, não houve o perdão na hora certa e logo em seguida ele desencarnou e ela guarda assim uma tristeza, uma mágoa dentro do coração dela, assim, inclusive assim ela ficou até doente e ela chegou e daí como é que fica essa história? O que acontece? Porque agora eu não tenho mais tempo de pedir perdão para ele e o remorso me faz eu ficar doente. Aí então, né, que chega a questão da gente conversar com a pessoa, que no caso dela, segundo o que aconteceu ali, não foi ela que provocou o assunto, né? Então, quando a gente faz, quando não é a gente que tem culpa de ter acontecido aquilo e alguém nos magoou, e se a gente não teve o tempo de pedir o perdão, então a gente pode pedir o perdão daqui para lá mesmo, porque o outro que partiu sem o nosso perdão ou sem nos dar o perdão, no mundo espiritual ele vai ter uma chance de também analisar o caso e o perdão acontecer. O que não pode é nós pararmos de viver porque não deu tempo de nós perdoarmos alguém. Então, a gente tem que pensar, primeiro para nós perdoarmos os outros, nós temos que nos perdoar. Porque nós somos seres humanos, falíveis. E é como foi falado, a gente se magoa, ferem a gente. Lógico, teve a infelicidade de logo em seguida o companheiro partir e aconteceu isso. Mas a gente não deve ficar guardando essa mágoa, porque daí eu tenho que me perdoar e daí aprender a perdoar ele que já partiu. Então, aí eu já estou com 2 perdão aí pela frente, se for analisar assim, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a culpa a gente foi envolvido. Mas mesmo que a gente não tenha perdoado, se agora eu me arrependi, vale a pena conversar com Deus, através da oração, pedir para Deus que leve a nossa prece até a pessoa que, no momento, a gente não estava em condições. Helenice, nós precisamos estar, assim, eu até fiz essa pergunta para o Maurício, nós precisamos estar no estágio de evolução mais avançado, sermos espíritos superiores, sermos pessoas superiores
moralmente falando, para conseguir perdoar alguém? Não, Silvia, porque se nós formos esperar nós sermos pessoas melhores para começarmos o processo do perdão, então vai ser uma dificuldade muito grande, porque todos nós erramos, mas um erro maior, menor, com mais gravidade, menos gravidade. O importante é a gente colocar na nossa questão de vida, no nosso hábito, o termo do perdão. Analisar que todos nós temos defeitos e que, assim como alguém tem que me perdoar, porque eu também posso errar com o meu próximo, assim o meu próximo erra comigo e eu tenho que exercitar essa virtude do perdão. E então é bem complicado achar que é só as pessoas que são moralmente. Logicamente que aquela pessoa que tem uma moral melhor, ela nem pessoa, se ofende, né? Ela já nem se ofende. É como nós pedirmos perdão a Deus. Nós não precisamos pedir perdão a Deus porque Deus não se ofendeu. Então, Deus não está... É uma questão nossa de exercício mesmo, quando nós pedimos perdão a Deus. Mas porque, na realidade... É uma questão mais de humildade. De humildade, de exercício da humildade, do perdão. Porque, para Deus, basta as nossas intenções. Se eu mudei a minha intenção, meu modo de agir, eu não tenho a necessidade de chegar e pedir o perdão. Eu vou perguntar para o Maurício, que chegou uma pergunta bastante interessante do Sérgio, Maurício. O fato de nós sabermos que seremos perdoados, né? Isso não pode constituir um incentivo para que a gente continue errando? Desde que nós tenhamos uma índole duvidosa, sim. Mas se nós percebemos que não desejamos que nos façam aquilo que nós façamos pelos outros, ou só faremos aos outros aquilo que nós desejamos para nós mesmos, como um princípio cristão, jamais teremos essa postura, que é uma postura bastante hipócrita, bastante reprochável. Então, como que nós vamos abusar das virtudes alheias? E, além do mais, se a pessoa tem a capacidade, a bondade, o coração imenso a ponto de nos perdoar infinitas vezes, o aprendizado está sendo dela. E nós estamos errando reiteradas vezes para, um dia, a vida nos oferecer a oportunidade de aprender essa lição e não ficar nos desdenhando do sentimento alheio. Bom, Helenice, nós temos mais perguntas aqui, mas agora a gente vai fazer o intervalo, é o último intervalo, você ligue para nós, converse com o Maurício, mande as suas perguntas, participe do sorteio do livro, que agora a gente vai fazer esse intervalo rápido e voltamos para o último bloco do programa. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós estamos recebendo a Helenice Ruivo para falar do tema do perdão. E eu gostaria já de começar esse bloco com o Maurício, porque a gente tem algumas perguntas que chegaram pelo Facebook. A Janaína faz o seguinte questionamento a nós. É como pedir perdão ou perdoar um obsessor, um espírito que nos influencia negativamente, se eu não sei, não lembro, nem sei nem porquê. Como perdoar do coração? É uma questão de postura, Janaína. Quando a gente sente uma certa influência espiritual, um processo obsessivo, e percebemos que há alguém nos cobrando, querendo vingar-se, nos envolvendo em vibrações de raiva, de desamor, há que envolvê-lo na antítese do sentimento, num sentimento de compreensão, de amor. E aí conversar mentalmente, dizendo que, olha, eu não sei porquê, mas se você me cobra, eu devo ter feito algo errado, mas eu estou buscando melhorar, veja a minha postura, veja como eu venho me procedendo, acompanhe-me nas atividades que eu venho fazer, eu vou à casa espírita, eu vou na minha religião, eu vou na igreja, ore comigo, vamos juntos reconstruir o nosso caminho, faça essa conversa mental de reconciliação, para que ele te perdoe, para que ele compreenda que se um dia você errou, foi num momento de insensatez, foi quando eu estava mais imaturo, quando não percebia o quanto aquilo era pesado, aquilo que se fez, embora a gente não saiba o que e não saiba como, mas peça esse perdão, convide-o para essa mudança de paisagens íntimas, e se ele não insistir em não perdoar, envolva-o em orações. Envolva em prece, em oração, sempre rogando perdão, porque nesse processo, o ditado, o adágio popular,
água mole em pedra dura, ela funciona muito bem. É sempre aos poucos, é sempre lentamente que a gente vai demovendo esses sentimentos que às vezes estão incrustados na nossa alma ao longo dos séculos. Então não será numa encarnação que nós modificaremos a sua postura, ou em um minuto que nós modificaremos a sua postura, ou através de uma prece, mas sim a persistência e esse envolvimento em vibrações sempre positivas ao longo do tempo. Helenice, a gente falava a questão de que Deus não se ofende, né, com os nossos atos, porque é uma força superior a tudo, é a inteligência do universo. Mas por que quando a gente tem as nossas dificuldades, nós recorremos a Deus e pedimos perdão para Ele? Porque nesse momento que nós chegamos até Deus, faz bem para nós. É uma comunhão com o nosso Pai Criador. Nos faz sentir melhor. Deus sabe, Deus vê tudo o que acontece com a gente. Mas para nós, tirar, desabafar, conversar com Deus, faz a gente se sentir mais aliviado, tirar aquele peso que nós estamos carregando. Porque Deus não precisa, Ele não vai nos julgar. Não vai nos julgar, não vai falar. O que vai importar para nós é que a gente mude de atitude mesmo com relação ao nosso procedimento, quando a gente começa a cometer vários erros e teimar em ser insistente em não perdoar, ser muito orgulhoso nessa questão, para que a gente não complique, não se complique, né, com o passar do tempo. Porque depois da gente se complicar, às vezes, como nós estávamos falando, não existe o tempo, às vezes, nessa encarnação, para a gente fazer o ajuste. Então, é uma questão mais da gente chegar e desabafar. Então, a gente precisa, não confia em um, não confia em outro, mas então, mesmo às vezes não acreditando, que tem muita gente que diz que não acredita em Deus, mas na hora da dor, na hora do desespero, ai meu Deus, me ajude, ai meu Deus, me perdoe. E existe uma passagem no Evangelho que se intitula O Sacrifício Mais Agradável a Deus, que é aquela questão das oferendas, né? De antes de nós oferecermos as nossas oferendas a Deus, Jesus dizia, vá e reconcilia-te com teu inimigo. É mais ou menos isso, então, Deus, se a gente pudesse dizer que Deus prefere, né? Antes de uma oferenda, que a gente tenha essa atitude de humildade e vá lá perdoar, vai se reconciliar. É mais ou menos isso que você está falando? Exatamente, porque daí é um incentivo nessa passagem de Jesus, é um incentivo mesmo a gente cultivar a humildade dentro de nós. Porque quando a gente vai lá se reconciliar, como nós comentamos antes, a gente dá o primeiro passo de ir atrás da pessoa, a gente tem que... Eu acredito que a maioria das pessoas já passaram ou passam por essa experiência. O sangue fica frio, você treme, você não sabe o que fazer, você não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Então, você tem que ser bastante forte, bastante convincente em se apegar muito a Deus, imaginar que você tem um ser superior acima de tudo que vai estar te protegendo naquele instante. Porque você na realidade, é como se você estivesse enfrentando um inimigo cruel na tua frente e que você precisa de ajuda. E você falou uma questão aí importante, que é dar o primeiro passo. Então, como passar por cima do nosso orgulho, passar por cima das nossas dificuldades íntimas, da nossa soberba, e ser o primeiro a dar o passo em busca da reconciliação. Isso dentro da família, entre os casais, no ambiente de trabalho, quando nós não nos damos bem com um amigo, dentro da casa espírita, dentro do ambiente religioso, como dar o primeiro passo no processo da reconciliação? Como eu falei, né? É difícil, a gente às vezes vai dar dá um passo à frente, dá dois atrás, porque a gente não toma... Demora para tomar atitude. Mas é muito importante a gente ver
analisar o fato e ver que se a pessoa é tão ignorante a ponto de ficar remoendo aquela mágoa para sempre, então, se aquilo está me fazendo alguns... Porque todo mundo que tem alguma coisa que não está bem acertado, ela sente um certo desconforto. Porque vai encontrar com a pessoa, depois qual a minha atitude? Eu não vou encontrar, não vou me reunir na família, não vou mais lá em tal lugar porque aquela pessoa está lá. Começa a ser, criar um certo constrangimento na minha vida, na vida daquele que não perdoou. Então, dar o primeiro passo é uma questão de sabedoria, de inteligência, porque pensa, bom, a hora que eu dou o primeiro passo, que eu vou em busca da pessoa, eu tiro é como se eu tirasse de cima de mim aquele véu de egoísmo, de orgulho, e daí me aparecesse uma nova vontade de seguir um novo panorama na minha frente. Aí, então, a gente dando o primeiro passo, olhando, porque não é fácil chegar e pedir o perdão e dar, mas às vezes com um olhar a pessoa já pensa assim, não, ela já me olhou diferente. A postura corporal, né? A postura corporal, um sorriso, ou só um olá, um oi, para chegar e me perdoe. Às vezes não precisa nem você chegar para a pessoa e dizer, olha, me perdoe. Basta com as tuas atitudes. Porque na hora que nós pedimos o perdão a alguém, é interessante, porque não isenta a gente do erro. Porque quando nós magoamos alguém, nós podemos pedir o perdão, mas nós temos que reparar aquele nosso erro. Porque a mágoa foi causada. O fato foi causado. Foi causado. Né? Então, muitas das vezes, não existe nem a necessidade de você chegar verbalmente e pedir perdoe, mas que você já analise e já auxilie. Se você vai em busca, auxiliando, se a pessoa precisa ou se está necessitada, já é um pedido de perdão concreto, porque você já está recuperando aquilo que você fez para a pessoa. Helenice, tem uma pergunta bastante interessante aqui. Os ódios, os ressentimentos, eles se transportam para o outro lado da vida? E aí, como é que fica? Nós odiamos alguém, não nos damos com alguém, nós carregamos esse sentimento para o outro lado da vida, continuamos a odiar aquela pessoa, ela estando encarnada e nós desencarnados do outro lado. Exatamente, porque quando nós partimos daqui, nós levamos aquilo que conquistamos. Então, se eu estou partindo com ódio, com ressentimento, com mágoa de alguém, não é porque eu deixei o meu corpo físico que tudo vai ficar que acabou, bonito, né? Que fica tudo bonito, vou passar para outro lado e tô tranquilo. Não, porque o corpo físico não é o culpado das nossas mágoas, é o nosso espírito. E quem parte daqui para lá é o nosso espírito. Então, nós levamos toda essa mágoa junto para o nosso novo lar no mundo espiritual. E a questão do reencontro, quando nós reencontramos no mundo dos espíritos, aquele que já partiu e que também fazia parte de uma história assim, há a possibilidade dele já ter nos perdoado ou estar esperando por nós lá do outro lado com toda a raiva? Tem essas duas possibilidades? Tem sim, porque se eu partir com ódio e não aceito o auxílio, porque todo mundo, todo espírito, todo ser, quando desencarna, ele recebe assistência no mundo espiritual. Porque Deus não abandona ninguém. Mas se ele quer conservar com aquele ódio, ele vai conservar. Aí entra a questão dos obsessores. E pode ser também que aqui eu não perdoei ou ele não me perdoou, mas lá no mundo espiritual ele aceitou ajuda, já se refez, compreendeu. E quando o outro parte, se reencontra justamente para dizer, olha, eu estou aqui, eu já perdoei, já esqueci, já estamos, não precisa você sofreu, ou é mais ou menos assim, chega lá, ó, meu amigo, tá tudo bem, certo. Da minha parte tá tudo certo, né? Então, os dois casos existem, né? E o Maurício falava no primeiro bloco da questão de que as pessoas que estão mais próximas, quando existe mágoa, quando existe
quando alguém nos lesiona, o que está mais próximo, aquele que a gente ama, aquele que faz mais parte da proximidade da nossa vida, parece que a mágoa é maior. Por que isso? Porque a gente está convivendo diretamente com a pessoa. Quando eu magoo alguém ou deixo de perdoar alguém que mora lá longe, eu não vejo. Então, talvez aquilo lá passe. Mas aquele que eu estou convivendo diariamente, aquele é mais difícil, porque eu estou vendo o meu agressor ou aquele que eu agredi. Então, volta mais à tona a história, né? Então, e também, por outro lado, acontece isso e também a vantagem. Se eu estou perto, se eu quiser, eu tenho a chance muito maior de resolver a questão do que com o outro que está longe, que talvez eu não reencontre com ele e guarde essa mágoa para um bom tempo lá. Vamos ver com o Maurício, que nós temos mais perguntas. O Stefan faz a seguinte pergunta aqui pelo Facebook. Então, no mundo espírita, no mundo espiritual também há ódio ou mágoa? Muitas vezes a gente imagina que ao desencarnarmos, transformamos-nos. E aí modifica todo o pensar, o agir. E somos exatamente os mesmos. Nos despimos do corpo de carne, mas o coração e a mente continuam a mesma. Os pensamentos são os mesmos, o coração é o mesmo. Então, a mágoa que aqui mantemos, a mágoa continuará lá. Por isso, quanto antes, melhor, não é? Quanto antes solucionarmos esse problema, melhor. E muitas vezes nós não temos a possibilidade de reencontro no mundo dos espíritos, como você disse. Às vezes a gente encontra e consegue resolver e muitas vezes a pessoa já reencarnou novamente. E quando é que nós vamos encontrá-la de novo, né? Helenice, vamos lá. Sorteio do livro. O nosso livro é Princípios Básicos do Espiritismo, de Rogério Coelho. E a Cionara Bus, que nos contactou pelo Facebook, foi sorteado. Parabéns pelo sorteio, Cionara. A partir de sábado você pode buscar o seu livro na Feira do Livro Espírita, no Shopping Antártica, no piso da praça de alimentação. Uma boa leitura. Obrigada pela sua presença, Helenice. Obrigada, Silvia. Obrigado, Maurício. E nós vamos nos despedindo. Na semana que vem estaremos em mais um programa Presença Espírita ao vivo, aqui pela Rede TVM. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigado por estar conosco. É mais um programa Presença Espírita. Uma excelente continuação de semana para você. Muita paz e até o nosso próximo programa.